Olá pessoal, vamos voltar aqui então ao módulo 3 do curso de produtor de olerícolas, em que a gente está abordando sobre o semeio, a propagação e preparo da área para a implantação da horta. Vocês se recordam que anteriormente nós havíamos falado da implantação da horta por meio do semeio direto. Existem diversas espécies que são semeadas diretamente sobre o canteiro e ali elas se desenvolverão, obviamente com a condução dos tratos culturais que são comuns para aquela cultura, que isso será abordado em outro módulo, né? Então, uma outra forma de implantação dos cultivos de olerícolas seria por transplantio de mudas. O transplantio de mudas nada mais é do que a formação de mudas em um local não definitivo, aonde que a gente tem a possibilidade de ter concentrado uma grande quantidade de plantas, reduzindo assim alguns tratos culturais, especialmente os tratos relacionados ao controle de pragas e doenças e em relação à irrigação. Essa prática ela pode ser feita tanto em semeadura realizada em canteiro chamado sementeira, ou então pode ser feita por meio da semeadura em bandejas ou suportes artificiais. Em seguida, essas mudas são retiradas daquele local e plantadas diretamente nos canteiros definitivos. Esse plantio pode se dar tanto da forma manual, como vocês estão vendo aqui nessa figura à direita superior, ou então mesmo mecanizada, dependendo do porte e da espécie em que o olericultor está conduzindo, né? O porte que eu digo é em relação ao porte em termos de tamanho de área e de produção. Então, existem algumas vantagens, né, em relação à técnica de transplantio de mudas. Primeiro, uma maior uniformidade no campo de cultivo, por permitir a seleção das mudas durante o transplantio. Então, vejo aqui nessa imagem uma bandeja onde que eu circulei de vermelho, né, aquelas mudas que poderiam ser selecionadas e levadas ao campo, por exemplo, né, selecionando aquelas melhores. O menor gasto de água para irrigação e mão de obra, porque ali fica concentrado, e uma maximização no uso da área por permitir um maior número de cultivos ao longo do ano, né? Então você tem uma área pequena para a produção de sementeiras, né, que vai depender da espécie, mas que logo pode ser replantada naquele mesmo local ou mesmo quando você tem um viveiro. A formação de mudas em sementeira com transplantio direto é uma das formas de produzir mudas em que a gente realiza o transplantio, né? Ou seja, as sementes são depositadas ou semeadas em local preparado exclusivamente para tal finalidade, né? Essa sementeira é preparada com solo misturado à matéria orgânica, né? Dando um suporte químico de boa qualidade ali para essas mudinhas que serão produzidas, né? Lembrando que esse local deve ser isento de pragas, doenças, plantas daninhas, deve ser de fácil acesso e de fácil irrigação. É importante destacar que algumas espécies não toleram o plantio em sementeira para posterior transplantio direto, né? Porque a gente vai arrancar as mudas desse local e depositar, né, fazer o plantio no canteiro diretamente, né, definitivo. Então, por exemplo, as mudas de cucurbitáceas não toleram essa mudança, né, porque o sistema radicular delas acaba sendo muito frágil, tá? A outra forma de transplantio seria a formação de mudas inicialmente numa sementeira com transplantio indireto, ou seja, a gente vai fazer uma repicagem. Nesse caso, além da gente ter a sementeira utilizada para a obtenção de mudas, depois a gente faz o uso de um leito denominado de viveiro, né? Então, ou seja, ocorrem duas mudanças, dois transplantios de mudas. Uma no estádio de plântula, quando está lá aparecendo as folhas cotiledonares, no estádio cotiledonar, né? Ou com uma folha verdadeira. Essa
técnica ela é mais utilizada para plantas dicotiledôneas, que tem lá uma melhoria na produção de mudas, ou seja, elas aceitam bem essa técnica de repicagem. E uma segunda mudança se dá aí idêntica àquele caso que eu falei anteriormente, né, no slide anterior. Então você vai tirar aquela muda já lá com 3, 4, 5 folhas verdadeiras e plantar no canteiro definitivo, né? Então, mais uma vez, essa é uma técnica utilizada por algumas espécies, algumas famílias, em que a gente destaca aqui principalmente as brássicas, né, o repolho, as couves, a couve-flor, e é uma técnica que vem entrada em desuso, justamente porque é um aumento de mais uma operação, é um aumento do uso da mão de obra, né? A terceira forma que eu queria destacar é a formação de mudas em recipientes, né, construídas de forma artificial, como por exemplo copinho de papel jornal, bandeja de isopor, cubos porosos, espumas fenólicas, né? Então essas são as práticas hoje que estão em maior utilização na olericultura para finalidade comercial, aonde que nós temos aqueles olericultores que são especializados em formação de mudas, que a gente chama de viveristas, e que vão revender essas mudas, né, essas bandejas contendo aquelas mudas, ao olericultor responsável pela produção das espécies que serão comercializadas propriamente ditas, né? Mas isso não impede, claro, que o próprio olericultor faça todo o processo na própria propriedade, né? Tendo os cuidados aí recomendados. Isso é uma prática comum de ser realizada. Nesse caso, os recipientes, né, as mudas são produzidas de forma individual, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Em cada célula dessa é colocada uma semente. Em geral, essas mudas são produzidas em locais protegidos, né? Normalmente são estufas, casas de vegetação, e pretende-se, né, com a produção em recipiente, uma maior uniformidade de produção e melhor controle de pragas e doenças, conforme eu já havia falado. No método da bandeja multicelular, ou seja, que é o mais comum, o copinho de papel jornal, os cubos porosos ainda estão numa... O copinho de papel ele é uma prática econômica, barata para o produtor, mas é que não vem sendo utilizado em larga escala. E os cubos porosos ainda não está em grande utilidade, né, exceto para a produção aí de olerícolas que são cultivadas em cultivo hidropônico. Não que não exista a utilização de cubos porosos aí para outras finalidades, né? Mas o método da bandeja, então, de isopor ou de plástico, ela é a mais comum. Normalmente esse isopor, né, ele é o mais comum, é um poliestireno expandido, que tem diversos números de células, passando de 25 até 288 células. Esses formatos de células podem ser diferenciados, redondos, piramidais ou cilíndricos. O piramidal é o mais comum para a célula de isopor, o redondo e cilíndrico já é mais comum para aquelas bandejas feitas de plástico. E o tamanho ele é mais ou menos padrão, principalmente para as bandejas de isopor, que é de 68 por 34 centímetros. Então aqui nessa tabela primeira, né, a gente coloca aí, né, os diferentes tamanhos das células por bandeja em número, né? Então, por exemplo, uma bandeja de 25 células tem um volume na célula de 100 centímetros cúbicos, ao passo que uma bandeja de 200 células tem um volume de célula de 12,4 centímetros cúbicos. Por que eu estou falando isso, né? É importante que a gente tenha uma noção que, obviamente, quanto maior o número de células no mesmo espaço, menor é o volume de cada célula individualmente e, portanto, menor é o sistema reticular que vai ser produzido naquele espaço. Existem pontos positivos e pontos negativos. Um ponto positivo que a gente pode enfocar é que quanto maior o número de células, maior o número de mudas naquele mesmo espaço, né?
Por outro lado, você vai ter mudas menores que vão necessitar de maior cuidado no momento do transplantio. Essa imagem aqui inferior à esquerda, né, vocês podem observar a produção aí, né, de mudas a partir de 128, 200 e 288 células, né? Vejam que esse tamanho, né, esse número de células de 200 e 288 é comumente utilizado para a produção de mudas de alface, né? Então é uma prática comum aí realizadas pelos olericultores aqui, principalmente na região do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. Foi feito um trabalho recentemente, né, para verificar qual que seria a melhor célula, no caso, para a produção de que eles chamam de baby leaf, né, que são aquelas folhosas vendidas ainda no estado muito tenro, né? Então eles observaram, né, que há uma melhor utilidade quando você tem aqui, né, na faixa de 72 a 50 células, que aí você teria uma maior produção por bandeja, né, em termos de quantidade de folíolos. Mas isso não quer dizer que é viável a utilização dessas bandejas, né, com menor número de células para a produção de mudas que depois serão transplantadas, né? Eu só quis enfatizar que existem essas células maiores para alguns tipos de cultivos, né? Então, existem alguns detalhes, né? Os olericultores normalmente têm uma preferência maior pelo uso de bandejas com células menores, como eu disse, 280 ou 288. Quanto menor o volume de células, maior será o número de mudas, menor necessidade de substrato e menor custo de produção. Substratos utilizados nas bandejas, eles devem ser livres de patógenos e de sementes de plantas daninhas, com boa qualidade física. Então pode ser adquirido no mercado o substrato pronto ou então ser preparado pelo olericultor. E esse substrato tem que ser uma fonte de nutrientes também. A utilização de substrato ele auxilia no transplantio com a formação de torrões, então aquilo vai deixar íntegra as raízes. E pode ser composto, né, esse substrato por vermiculita expandida, materiais orgânicos, fertilizantes e aditivos. Como eu disse, a maior parte de olericultores acabam comprando esse substrato já preparado pela indústria, né, a partir, por exemplo, de casca de pinos queimada, ou ele mesmo produzir o próprio substrato utilizando aí um composto a partir de casca de arroz carbonizado ou outra matéria orgânica em grande volume, né, misturado aí a outras fontes de matéria orgânica e fertilizantes. Você formou aquela muda, né? Em seguida você vai transplantá-las para o local definitivo. Então, dependendo do tipo de olerícola, ou seja, a espécie, você vai ter uma forma de transplantar. As mudas de caule evidente, como é o caso de tomate, berinjela, pimentão, couve-flor, repolho, elas são transplantadas com a profundidade um pouco maior do que aquela que ela estava lá no substrato, na sementeira, né? Ao passo que as mudas com caule pouco perceptível, como por exemplo espinafre, beterraba, alface, chicória, nesse caso elas são transplantadas de modo a ficarem na mesma profundidade. Algumas espécies, como por exemplo a couve-flor, o repolho, né, elas são muito favorecidas por essa maior profundidade. Então há uma formação melhor de raízes adventícias, né, melhorando a produção daquela planta. Então, finalizando, pessoal, é óbvio que vocês vão ter que ler lá a apostila, né, especialmente entre as páginas 24 até o final dela, né, aonde que vocês poderão se inteirar melhor dessas práticas que eu comentei aqui hoje, né? Então, a gente pode levantar algumas questões para vocês pensarem, né? Aonde que a sementeira deve localizar,
como preparar essa sementeira, como se faz a semeação da sementeira, como escolher o tipo de bandeja, quais os tratos culturais a serem feitos nas bandejas durante o crescimento das mudas, o que deve ser feito para a reutilização das bandejas. Então são todas questões que vocês podem pensar um pouco e se houver alguma dúvida, também trazer no fórum de dúvidas para que a gente possa esclarecer. Então eu agradeço mais uma vez pela atenção e desejo a todos um bom curso.